Uma flor que custava caro e só colecionador tinha, a orquídea. Mas você já deve ter reparado que hoje ela está em quase todo lugar. A repórter Priscila Brandão foi conhecer as novidades tecnológicas nas estufas dos produtores e tentar descobrir por que a orquídea, principalmente a do gênero Phalaenopsis, virou um grande negócio e a queridinha dos brasileiros. Olambra é daquelas cidades em que se respira o ar do país de origem dos colonizadores. A Holanda está em todos os cantos, como o orelhão em forma de tamanco. O moinho de quase 40 metros de altura é uma réplica fiel de um moedor de grãos dos Países Baixos. A 130 quilômetros da capital, a principal atividade econômica do município é a floricultura. Tanto que muitas técnicas usadas aqui foram inspiradas no jeito holandês de cultivar flores. Como o leilão da cidade de Ausbier, registrado no livro dos recordes como o maior do mundo no gênero. No Brasil, Olambra se tornou o centro de um polo formado na região, onde muitos produtores se dedicam à produção de flores. No município vizinho de Santo Antônio de Posse fica o Velling, uma cooperativa de mais de 300 fornecedores de todo tipo de flor e planta ornamental. O pregão é diário e começa às 7 da manhã em ponto. Cerca de 350 pessoas se acomodam na sala que lembra a plateia de um teatro e começa o desfile de cores e formas. O relógio anda para trás. O preço começa alto e vai caindo de 10 em 10 centavos, às vezes num ritmo alucinante. No painel digital gigante, além do relógio, surgem todas as informações daquele lote. Aqui não há gritaria, apesar do nervosismo de alguns. O dedo fica estrategicamente posicionado no botão da mesa. E como em qualquer leilão, vence aquele que consegue perceber o momento exato de dar o lance. É em cima do conhecimento da situação do mercado, oferta e procura, que você vai saber justamente esse momento de compra. No ano passado, o mercado de flores no Brasil movimentou quase 6 bilhões de reais. Aqui no Velling, só de rosas vermelhas, chegam a ser vendidas 40 mil unidades em um único dia. Mas um outro tipo de flor faz muito sucesso, a orquídea. Principalmente a do gênero Phalaenopsis. Ela é de origem asiática e o nome quer dizer mariposa em grego. As Phalaenopsis parecem mesmo borboletas, daquelas bem coloridas. Podem ser brancas, amarelas, rajadinhas e até azuis, mas nesse caso a cor não é natural. A tinta é adicionada artificialmente na orquídea branca. E na próxima florada, as pétalas surgem brancas de novo. Fácil de cuidar, irrigação 2 vezes por semana, longa duração e florescimento a cada 6 meses. Se antes ninguém comprava uma orquídea com R$100, hoje a gente encontra vasos por menos da metade desse preço em supermercados e até em pet shops. De acordo com a gerente de marketing do Velling, Tamara Dangieri, o que está estimulando a comercialização da Phalaenopsis é a queda no preço para o consumidor, por causa do aumento do número de produtores. No ponto de venda, o preço está mais acessível, com a entrada de autosserviço, novas opções em floricultura, então ele está entrando mais em casa, como presente ou até mesmo no formato de decoração. Então ela é a queridinha hoje nacional. Tão queridinha que até foi parar na novela. Em Babilônia, há sempre orquídeas enfeitando o cenário das personagens da Glória Pires e no apartamento chique de Fernanda Montenegro e Natália Timber. Aqui são Phalaenopsis mesmo. O número de produtores de Phalaenopsis vem aumentando, apesar de não haver um dado oficial. Até quem estava acostumado a produzir outros tipos de flores se rendeu ao charme delas. Seu Gino Jun Shinkawa é um tradicional produtor de crisântemos em Atibaia, São Paulo. Percebendo o interesse dos consumidores, há 6 anos decidiu investir em orquídeas. Hoje, 1/4 da área total de cultivo é reservado a elas. São 2 hectares de estufas com 20 tipos diferentes. Uma produção de 30 mil vasos por mês. Ele conta que resolveu cultivar orquídeas para diversificar a produção
e que o valor agregado é melhor que o do crisântemo, mas que de 2 anos para cá começou a sentir uma diferença no mercado. Cheguei a vender de 20 a 30 reais um vaso, né, no pote 15. Hoje já caiu para, na média, de 14 a 15 reais. O senhor se arrependeu de ter investido em orquídeas? Não arrepender não, é um bom negócio. Eu esperava um faturamento melhor, mas ainda está bom. Seu Gino está preocupado com o aumento no número de produtores de orquídeas, porque quanto mais oferta no mercado, a tendência é de queda no preço. E quem pode, investe pesado no setor. Uma das maiores produtoras de bromélias e orquídeas do país, a Ecoflora, com sede em Olambra, iniciou o cultivo de orquídeas há 15 anos. São 4 sítios no total de 18 hectares plantados, 7 deles com orquídeas. O responsável pela produção da Ecoflora explica que, apesar de mais popular, o mercado de orquídeas está cada dia mais exigente. Hoje o mercado trabalha com quanto mais flor por haste e mais haste por planta. No passado, você tinha uma planta como essa daqui, com menos flor que isso aqui, se vendia sem problema. Hoje o mercado exige de 8 a 10 flores para cima. A nova unidade da empresa foi inaugurada há pouco e aqui grande parte do processo de produção é automatizado. Quase não circulam funcionários pelas estufas. A mão de obra tradicional se concentra em um grande galpão, interligado com as estufas por meio de esteiras rolantes. A muda é plantada no substrato. Só essa etapa é feita por pessoas. O momento mais impressionante é o de classificação dos vasos de acordo com o tamanho da planta. Numa espécie de carrossel, os vasos caem sozinhos numa esteira. E os potinhos seguem para uma cabine fotográfica que vai classificar os lotes analisando as folhas. Os potes com plantas maiores seguem para um lado, os com as menores para outro. Depois, um braço robô recolhe os vasos em fileiras de 8, já classificados, e os encaminha para a estufa. Carlos Marangon explica a vantagem da classificação feita pelo robô. Ela é mais precisa e mais rápida, porque o robô, ao mesmo tempo que ele está lendo e classificando por tamanho, ele posiciona a planta do jeito que eu quero. Então todas as plantas vão na banca na mesma posição, sendo que uma folha não vai atrapalhar a outra no seu crescimento. Se ficar uma folha na frente da outra, dá problema de produtividade? Produtividade e desigualdade, porque daí aquela planta que fica com a folha em cima, ela não vai receber a mesma quantidade de água, de adubo, de luz, então ela não consegue crescer a mesma coisa do que a outra que está plena à luz. Quanto de mão de obra vocês reduziram com esse sistema automatizado na mesma produção? Em torno de 50% a 60% da mão de obra. Eu faço o dobro de plantas aqui com a metade da mão de obra que eu uso lá no outro sítio. As estufas novas seguem os padrões de tecnologia da Holanda. Elas são mais altas, reproduzem 3 tipos de sombreamento e comportam 15% a mais de plantas no mesmo espaço da estufa tradicional. Com essas condições, eles estão conseguindo encurtar o ciclo da planta, de 10 para 8 semanas. Nas estufas antigas são produzidos 10 mil vasos por semana. Nas novas, 25 mil. A meta é chegar a 35 mil por semana até o fim do ano. O fundador da Ecoflora está no Brasil há quase 40 anos. Ele não revela o investimento feito na nova unidade, mas aposta na renovação constante desse mercado. Cada vez surgem outras formas, outras cores, né? Você acha que não, agora está meio batida já, surge uma coisa nova de novo. Então isso é um ponto forte. A maioria dos produtores importa a muda pronta, mas com a expansão do mercado de orquídeas, algumas empresas perceberam que havia espaço para a produção de mudas aqui mesmo no Brasil, como esse sítio, por exemplo. O material genético chega assim, ó, da Holanda. E desse frasquinho aqui surgem pelo menos 25 mudas com raiz. A partir da parceria com uma empresa holandesa, o sítio Colibri cultiva aqui o material genético. No substrato, casca de pinos para dar estrutura, pedacinhos de espuma para arear o vaso e musgo moído para garantir a umidade. O material genético é transplantado do frasco para as bandejas e em 4 semanas é preciso verificar se o transplante está dando certo. O agrônomo Matheus Ieda, um dos sócios do sítio, explica como eles vão acompanhando o desenvolvimento das mudas. Após 4 semanas, eu tenho que olhar a bandeja e ver se as folhas estão brilhando. Então, a gente consegue observar isso agora aqui. Elas têm um brilho natural.
O segundo passo é ver se as folhas estão túrgidas, estão duras. Se você pressionar muito, elas quase quebram. Então, isso é importante. Então, quer dizer que ela está com água suficiente. E o terceiro ponto, a gente olhar as raízes. Abrindo assim, você sempre vê as pontas que estão vindo, as pontas brancas. Por exemplo, aqui, ó. Isso. Isso é raiz formada na bandeja. Ela não veio do frasco. A estufa de mudas enraizadas é um pouco diferente da estufa de cultivo. Nas 4 primeiras semanas, as plantas recebem 60% menos luz. A temperatura é alta, em torno de 29 graus. E a umidade relativa do ar é de 75%. A muda raiz vai levar 30 semanas para ficar pronta. E é vendida para o produtor em bandejas a R$ 200, com 48 mudinhas. Hoje, uma muda nacional sai por R$ 4,25. A muda importada custa R$ 1,25, mais 12% de impostos. Com o câmbio atual, daria R$ 4,92. Essa busca incessante de sempre melhorar e sempre copiar o que eles fazem lá, está nos levando a ter essa mesma qualidade, sabe? Nós buscamos sempre ver o que está de bom no mercado, substrato, controle de clima, tudo isso. E nós tentamos juntar e tentar criar isso aqui no Brasil. O sogro do Matheus e dono do sítio Colibri foi um dos primeiros a apostar nas Phalaenopsis no Brasil. Começou com a importação de 20 mil mudas por ano. Hoje produz 20 mil mudas e vasos por semana. E a dica veio de um ex-chefe da Holanda. Ele falou, olha, eu tenho que começar com a orquídea Phalaenopsis porque é a planta do futuro. 93. Em 93. E hoje ele é o segundo maior produto na Holanda depois da rosa. Quando ele falou isso, acreditou que no Brasil também isso ia acontecer? Naquela época ainda não, porque eu não tinha ainda comprovado que eu dominava a tecnologia. E lidar com flores é tão inspirador que muitos moradores criaram o hábito de pendurar vasos de orquídeas nas árvores. Nesta rua em São Paulo é o zelador de um prédio que recupera os vasos jogados no lixo. Joga porque acha que elas morrem. Everaldo Gomes da Silva sabe que as orquídeas reflorescem a cada 6 meses e já resgatou 20 Phalaenopsis. Algumas estão floridas neste momento, outras em botão. Eu amarro ela junto com um saco de estopa e com um cordãozinho simples, um aramezinho. E a raiz dela começa a crescer nas árvores e vai nascendo os brotos dela também, no caso, né? Além de regar 2 vezes por semana, Everaldo só tem um outro trabalhinho. Vistoriar para que o pessoal não danifique ela, no caso fica bonita em frente ao prédio. Mas tem uns curiosos outros que quer tirar a florzinha. E leva? Bora? Leva. E eu fico muito nervoso. Mas nada tira o prazer dele de enfeitar a rua com orquídeas. Um capricho que já está quase virando um vício. A partir da primeira, quando eu coloquei, aí começou. Aí eu também não parei. Não sei aonde eu vou parar. Talvez em Olambra. A reportagem sobre as novidades das orquídeas também está aqui, olha, na revista Globo Rural de junho, olha só. É a mesma que tem o passo a passo sobre a montagem do carneiro hidráulico, aquela bomba d'água que não precisa nem de óleo nem de eletricidade para funcionar. E a capa é esta aqui, com os produtores de café do Cerrado Mineiro. Um bom domingo para você. Bom dia e até domingo que vem.